Ter ou não ter um veículo em 2024? Amigos, quanto custa manter um carro? Qual o valor médio? Quanto que o brasileiro está ganhando e por que quase 70% dos brasileiros estão endividados? No vídeo eu vou te contar tudo sobre isso, inclusive vou te dar números para te ajudar a abrir a sua mente. Antes de iniciar esse vídeo, eu te peço, amassa o like aí, que é importante para nós. Caiu de paraquedas aqui, não está inscrito? Se inscreve aqui embaixo para receber o conteúdo novo que eu coloco todos os dias aqui. Conta para mim de onde está assistindo o vídeo. Meus amigos, como eu sou um especialista para falar de carros, para falar do mundo automotivo, também achei necessário trazer para vocês um pouco de finanças, para falar também sobre quanto o carro te ajuda e quanto ele pode te destruir financeiramente se você não está ganhando o suficiente para manter esse veículo, porque quase 70% dos brasileiros têm se mantido endividado por ter um veículo em casa, porque não sabe fazer a conta básica, né? No mundo atual, amigos, nesse mundo cheio de tecnologia, dependendo de onde você mora, porque aqui a gente fala para o mundo inteiro, mas se falar das grandes metrópoles, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, bom, gente, eu não consigo lembrar de todos aqui de cabeça, né? Mas esses lugares eu sei que você tem facilidade para transporte público, para aplicativos no geral, né, para se transportar, para táxi e outros serviços, né? E tem muita gente que vê a necessidade de ter um carro em casa, à sua disposição, 24 horas. Comodidade. E com certeza é algo que é bom, é algo que traz a comodidade. Mas o brasileiro vive uma realidade em 2024 que não é a mesma realidade que você tinha. Por exemplo, há 10, 11 anos atrás, 2013, 2014, era diferente, amigos, porque os veículos tinham preço mais acessível. Lá em 2013, 2014, mais ou menos para vocês terem ideia, eu estou gravando dentro de uma Spin. Esse carro é 2023. Vamos se basear numa Spin 2023. Eu tive uma, por coincidência ou não, né? Eu gosto muito desse carro, acabo comprando ele sempre quando posso mudar. Paguei num carro desse, igualzinho, gente, mesmo modelo, tá? O LT, lá em 2023, custava 50 mil reais. 54, 55 mil, mais ou menos. Hoje, 2024, este mesmo veículo custa, segundo a Chevrolet, né, gente? 133 mil, se eu não me engano, 133 mil. Pode? Pode isso? Quase o triplo, né? Não, o dobro e mais um pouco. Só que o salário não acompanhou. Será que a gente está ganhando mais do que o dobro? Ou mais do que o triplo? Ou a inflação defasou e comeu nosso salário? Quanto custa manter esse carro? 2024, quanto custa? Só para você ter ideia, talvez, né? Que a grande maioria dos brasileiros vive uma realidade, que o salário em média dos brasileiros é entre 2.400 a 2.700, 3 mil reais no máximo, a grande maioria. Às vezes trabalha a mulher, trabalha o marido, junto eles têm ali, em média, 6 mil reais no máximo de salário. Dá para ter um carro de 135 mil, só para vocês terem ideia? 135 mil, né? Se a gente estivesse falando de 60 já era difícil, mas vamos falar de 135. Amigos, este carro quitado na sua casa, lá na garagem da sua casa, quanto custa? Quanto você precisaria de investir para falar? Quanto seria o gasto básico para você ter esse carro na garagem? Gasto básico. Carro pago, não estou falando de carro financiado, tá? Se este carro tivesse pago, ele gera um IPVA de mais ou menos R$3.600, R$3.800 anuais, mais ou menos, R$3.800, né? Você já tem
e tem que dividir esses 3.800 por um ano, só para você ter ideia, né? Se você ganha 5 mil reais, será que você consegue pagar? Né? Basicamente 3.800, seguro desse carro, mais ou menos 3 mil reais por baixo, seria o valor menor que você iria conseguir para ter um seguro para ter esse carro, né? E aí a gente já está falando em 6.800 reais. Aí, vamos falar quanto que este carro gera de despesa anual. Se você roda particular, se você não trabalha com este carro, basicamente, este carro teria para você um custo de pelo menos uma manutenção por ano, né? Manutenção da Chevrolet não é muito barato, vai custar mais ou menos R$ 1.500, tá bom? Aí de 7 já vai para 9,5 por mês, R$ 9.500 por mês. Aí, fora isso, amigos, você sempre tem uma despesa extra para botar esse carro no estacionamento, para parar em algum lugar, uma batidinha, uma coisa outra. Coloca por baixo que você gasta mais 2 mil. Aí você já está chegando a 11 mil reais aí, pelo menos. Depois disso, você tem o custo com combustível desse carro, gente. O quanto custa para você abastecer esse carro, para você rodar no uso particular? Pelo menos 600 reais por mês, porque ele não é tão econômico assim. Aí você já teria uma despesa aí de 12 mil reais que você tem que estar investindo, né? Fora tudo isso aí, vamos supor que este carro está te dando por ano 12 mil reais parado. Ele tem de desvalorização anual, pelo menos. Por baixo, gente, esse carro vai perder 15 mil por ano, por baixo. Por baixo, ele não perde menos que isso. Aí você já teria, basicamente, aí, os primeiros 2 anos, você vai perder isso aí. Uns 15 mil, 10 mil reais. Mas vamos colocar que você perca só 10. Aí você já tem 22 mil de dívida, 22 mil. 22 mil, gente, basicamente, quase 2 mil reais por mês para um cidadão comum que ganha 3 mil, não dá. Né? Se você ganha 3 mil, não dá. Se você juntou, se você se esforçou, se você se matou para juntar os 135 e pagou à vista, que não é a realidade dos brasileiros. A maioria dos brasileiros compra carro financiado. E quando você compra financiado, você tem uma parcela. Mesmo que você dê os 50%, você está pagando deste carro basicamente 1.500. Aí você teria 3,5 por mês. Se você e sua esposa ganham 6, se vocês pagarem 3,5 de prestação do carro e custos do carro, basicamente, porque são os custos desse carro, né? Você com certeza vai entrar numa bola de neve. Você vai ter um grande problema financeiro, porque você tem seus outros custos. Você tem que se alimentar, você tem que pagar a escola do seu filho, talvez ou não, né? Mas vamos supor que você teria esse custo. Aí, fora isso, você tem que tem que ter um pouquinho de lazer com sua família, com a sua esposa, e você vai gastar basicamente 500, 600 reais, com absoluta certeza, com menos da metade que vocês dois juntos ganham, não dá para viver, né? Vocês não vão conseguir viver bem. E é por isso que a grande maioria dos brasileiros estão endividados. Eu fiz aqui uma conta de um carro que uma boa parte da população tem, né? Spin era um carro quase que popular, era a primeira minivan mais barata do mercado que a Chevrolet resolveu SUVerizar. Diz que é SUV, mas não é SUV, coisa nenhuma, mas ela diz que é. É um carro bom, duradouro, tal, não tem o que falar, é bom, eu gosto do carro, mas é caro, tá? É caro. Tecnologia embarcada. A nova tem uma tecnologia melhorada, mas não é tanto assim. Os modelos básicos não tem nada de Adams. É só da LTZ e a Premier que tem alguma coisa de Adams, tá? O resto não tem não, para vocês terem ideia. Mas está mais sofisticado por dentro, está um pouco melhor, um painel mais bonitinho, mas é o bom e velho 1.8 aqui, e a caixa de marcha também é simples, de 6 marchas da Chevrolet. O que eu quero falar para vocês com isso? A grande maioria dos brasileiros tem muita vontade de ter um carro. A imprensa especializada acaba que faz vocês comprarem carro, né? Eu falei de um carro de 130, mas talvez seja outra realidade, você quer comprar um carro de 60.
Pega um carro de 60 e divide na metade dos custos que eu coloquei aqui. Será que cabe no seu bolso? Se você tivesse, em vez de pagar esses 3.600, você estivesse pagando 1,5 por mês, mais as suas contas de casa, com o carro pago, com o carro quitado. Daria para você viver bem? Eu acredito que se você ganha aí essa média salarial que eu falei, que infelizmente, quase 80% dos brasileiros ganham isso. Eles estão endividados, né? Não sou eu que estou falando, isso é um censo do IBGE, fizeram um levantamento aí, e a grande verdade é que quase 70% dos brasileiros vivem em situação assim, apertada, esgotada, porque o dinheiro aqui não rende, gente. A gente tem basicamente o menor salário mínimo do mundo, se for se equiparar com países aí que as pessoas conseguem viver com um salário mínimo. São poucos, mas a gente não está falando de um salário mínimo seco, né? Quem vive com salário mínimo no Brasil não dá para ter carro, não dá para ter nem um Fusca, nem um Passat velho. Se tiver, tá quebrado, né? Porque ele não vai conseguir arrumar, não vai conseguir abastecer. Eu estou falando de uma pessoa que tem aí pelo menos uma renda de 2 salários mínimos, que também já não daria para ter carro. É muito mais fácil você, quando precisar, usar um aplicativo, usar um ônibus, usar um metrô, usar um transporte qualquer. Se você mora no interior, tem esse pessoal que oferece serviço com carro, tal, que você paga lá uma vez no mês para usar aquele serviço e pronto. Ou quando você precisa de algo diferente, você pega o cara e consegue ser atendido. Se você se meter numa dívida dessa, nessa bola de neve, está ferrado, né? Você realmente vai andar para trás, sabe? Infelizmente, a maioria dos brasileiros não tem essa educação financeira e não entende, amigos. Não dá, viu? A grande maioria dos brasileiros não tem mais poder aquisitivo para comprar um carro, sabe? Nem que seja usadinho. Acabaram com o popular. Montadoras não tem mais popular. Botaram para ferrar. Não tem Fiat Uno, não tem Palio, não tem Gol. Polo tem, mas é a preço de ouro. Então, não dá mais para o brasileiro comprar um carrinho assim, né? Conselho que eu tenho para você, faça as contas. Antes de se meter numa dívida, faça as contas, tá? Porque se hoje você está um pouco mais tranquilo, você consegue viver um pouco melhor, as suas contas fecham, dá para fazer. Por que que eu falo isso? Eu resolvi o quê? Vou fazer um vídeo e vou mostrar para eles o porquê que muitas vezes é melhor não ter. É melhor você fazer as continhas, se segurar e não torrar seu dinheiro em colocar num carro, acreditar nessa ideia aí que o jornalismo tradicional fala que é barato, né? Que você pode comprar, pode levar, financia em 60 vezes sem juros. Sem juros uma ova, tá? Não tem negócio de sem juro. Tu compra um carro de 40 mil em 60 vezes, você paga quase 90 mil nele ou mais. Só para você ter ideia. Então não tem negócio de sem juros, é mentira deles. Eles vendem isso com uma facilidade tão grande, né? Como se fosse algo bom, como se fosse um investimento, como se ter carro no Brasil fosse investimento. E não é investimento. O carro no Brasil, na verdade, gente, é um custo, é um bem de consumo comum, as pessoas gostam bastante, a grande maioria dos brasileiros gosta, mas os mais jovens já começam a olhar diferente. Você que tem 25 anos, 30 anos aí, mais ou menos, 20 anos, pode colocar aqui nos comentários se você já não vê diferente, se você vê a necessidade ou não de ter um carro na garagem. Por quê? Eu converso com muita gente. Muitos jovens hoje em dia não tiram nem habilitação, nem corre atrás de habilitação porque não quer dirigir, não quer o custo, não quer ter esse carro na garagem, porque ele sabe que ali vai quase 40% do seu salário. E aí se ele comer 40%, você vai viver com 60% apertado. Você não faz mais nada, né? Você não faz uma viagem, você não faz um lazer, você não curte, né? O brasileiro, gente, essa é a realidade do brasileiro. O brasileiro tá realmente lascado por conta dos preços, tá? Dos preços. Eu sei que lá atrás o brasileiro comprava até um carrinho zero, apertava menos, mas gente, não faz sentido um carrinho popular que custava menos de 30 mil, agora custa 70, né? Não faz sentido, porque o salário mínimo, que era 900 e alguma coisa, hoje é 1.400.
Então esse salário mínimo teria que ser quanto? Pelo menos 4 mil. Aí você, pô, tá equiparado, né? Dá para ter o carrinho, dá para a gente manter ele, mas pelo jeito não dá não. Você gostou desse vídeo? Coloca aqui nos comentários. Concorda com o que eu falei ou não concorda? Que a gente está aberto a sugestões. Põe nos comentários que eu gostaria de saber. Vou pedir para você encarecidamente, mais uma vez, pegar esse vídeo e sair compartilhando com todo mundo no grupo de WhatsApp, que você ajuda seu familiar que está pensando em se enforcar, ficar com a corda no pescoço, você abre o olho dele, você ajuda seu amigo e nos ajuda a chegar mais longe. Eu agradeço de coração mesmo, ó. Muito obrigado. Não se esquece, amigão, se não está inscrito, se inscreve e assina o sininho de notificações em todas para receber o conteúdo novo que eu coloco todos os dias.